Com o uso cada vez maior de tecnologia, e principalmente dados pessoais em todas as esferas da sociedade mundo afora, o compartilhamento não autorizado e até mesmo a venda desses dados tem ocorrido indiscriminadamente há muito tempo. Especialmente no Brasil, carecíamos de uma regulamentação nacional que normalizasse o uso devido de dados pessoais, tendo em vista a prerrogativa constitucional de privacidade do cidadão. Todo cidadão merece que suas informações pessoais sejam tratadas com o devido cuidado e necessita que corporações e órgãos governamentais tomem precauções na coleta, gravação, uso e até mesmo no descarte desse tipo de informação. Para isso, em agosto de 2018, foi aprovada a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz como principais finalidades os seguintes pontos: proteção de dados pessoais do cidadão, direitos do cidadão titular em possuir maior controle sobre o uso dos seus dados por qualquer empresa, segurança da informação e boas práticas de prevenção de vazamento de dados pessoais, comunicação de incidentes envolvendo vazamentos de dados pessoais, fiscalização do uso destes dados. Em resumo, a lei visa estabelecer direitos fundamentais do cidadão, tais como privacidade, direito à informação, comunicação e opinião, defesa do consumidor, liberdade, dignidade e cidadania. Sob o ponto de vista de como a lei irá impactar as organizações brasileiras, destaca-se a oportunidade única de elevar a postura de segurança a um nível nunca antes imaginado. Tendo em vista que a lei é bastante abrangente, não apenas no aspecto jurídico quanto no técnico, especialmente quanto à segurança cibernética, surge então a chance dos times de gestão de segurança da informação terem papéis de protagonismo na estratégia de proteção de dados, podendo até mesmo tornarem-se referências nas organizações onde atuam como diferenciais no mercado. A lei inclui em seu escopo toda e qualquer pessoa jurídica e física, sob o ponto de vista de qualquer tratamento de dados pessoais realizado em território nacional, independente desse tratamento ser feito por meios digitais ou não. É importante lembrar que a lei entra em vigor 24 meses após a data de sua publicação, o que ocorrerá em agosto de 2020. Entre outras coisas, a lei criou a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD é responsável pela deliberação da aplicação da LGPD e também da instrução sobre casos omissos da lei. Ela também é o órgão responsável por receber consultas e ajudar as empresas na melhor implementação da LGPD em seus ambientes. Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de sofrer multas por não estar em conformidade com a LGPD, por exemplo, em cada caso de incidente de vazamento de dados pessoais. Multa essa que pode chegar a 2% do faturamento da companhia, limitada a 50 milhões de reais. Também vale ressaltar que a lei exige a nomeação de um encarregado de proteção de dados, também conhecido como DPO, Data Protection Officer, que será responsável por receber as comunicações e reclamações dos titulares de dados, receber as comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tomar as devidas providências. E também será responsável por acompanhar todas as iniciativas que envolvam a proteção de dados, desde a conscientização dos funcionários até o acompanhamento de projetos de adequação e relatórios de avaliação do nível de proteção de dados da organização. E você, como está se preparando para lidar com os aspectos da lei na sua empresa? Será muito importante localizar e saber exatamente qual o fluxo de dados pessoais dentro da sua empresa. Você já possui esse mapeamento? Sabe exatamente em quais repositórios locais ou em quais serviços de nuvem os dados dos seus clientes e colaboradores estão armazenados? E como é feito o tratamento dessas informações? Quem tem acesso? Por onde são compartilhadas? Por quanto tempo são mantidas? Etc. Todos esses pontos são e serão cada vez mais importantes para garantirmos a conformidade com a nova lei e a proteção dos dados de seus clientes. E, obviamente, da continuidade do seu negócio. Como a McAfee pode te ajudar?
A McAfee tem experiência comprovada em clientes no mundo todo, auxiliando na conformidade de padrões regulatórios como a GDPR, PCI, SOX, entre outros. E pode ser o seu parceiro na jornada dos próximos meses, lidando com os desafios trazidos pela LGPD. Podemos atuar com serviços de consultoria de avaliação do estado atual do seu ambiente de segurança, com abordagem agnóstica, que vai olhar sob a ótica estratégica e tática do seu ambiente, de acordo com os pontos da LGPD, e te ajudar a desenhar os próximos e mais importantes passos a serem tomados no curto e médio prazo, desenhando um plano de ação completo e priorizado de acordo com sua necessidade, o que se torna a base de um programa completo de proteção de dados conforme exigido pela lei. A McAfee também pode ajudar na execução do plano de ação, envolvendo desde projetos de classificação de dados até a elaboração de planos de resposta a incidentes. Ainda na linha de adequação da lei, podemos auxiliar também na execução das responsabilidades do encarregado de dados, com serviços de terceirização das atividades do Data Protection Officer, conforme imposto pela lei. Por fim, vale destacar o desafio de acompanhar o ciclo de vida dos dados. Você sabe exatamente como os dados são tratados, onde são hospedados, quando são alterados ou excluídos? Também podemos caminhar com você neste desafio, criando relatórios periódicos de coleta, alteração, movimento, uso e exclusão de dados pessoais, e outros que eventualmente sejam classificados conforme sua política de segurança. E não podemos deixar de lado o desafio adicional de cuidar dos dados que estão armazenados em nuvem. A McAfee também pode lhe ajudar no constante monitoramento requerido pela LGPD, entregando a visibilidade e proteção que você precisa em seu ambiente quanto aos dados pessoais. Conte com a McAfee nesse grande desafio de estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.